Pronto. Ok. Eu, mais uma vez, a minha alegria, a minha gratidão a Deus por estar com vocês em mais uma tarde de domingo. Antes de trazer a reflexão de hoje, eu quero fazer algumas colocações. Primeiro, eu tenho realizado a cada domingo essas lives e eu pretendo continuar. Se não todo domingo, pelo menos domingo sim, domingo não. Caso eu não possa realizar todo domingo, eu anunciarei durante a semana se vai ter ou não vai ter a live no domingo, tá bom? Segunda coisa, eu sempre tenho cuidado de lhes falar aquilo que representa a minha compreensão do Evangelho. Mas com um profundo respeito àqueles que têm posicionamentos, que têm uma compreensão diferenciada da minha. Agora, eu digo que eu prego aquilo que eu creio, aquilo que representa a minha caminhada de fé e, sobretudo, aquilo que eu experimento a cada dia na minha jornada cristã. Ok? Então, vamos lá. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A tradução na linguagem moderna, a linguagem de hoje, diz exatamente assim: alguns confiam em seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Em quem você confia? O texto usa a figura de carros e cavalos. Carros e cavalos de guerra é o que se pode entender, é o que se entende. Eles são historicamente, ainda hoje, símbolos de guerra, de batalhas. Vejam vocês os grandes clássicos do cinema, os filmes de guerra, e vão perceber que todos, se não todos, a maioria, possuem um traço comum: carros e cavalos. A presença de carros e cavalos adestrados para a guerra. São ambos símbolos, sinônimos de poder, de força, de vigor. Eu trago comigo a lembrança dos meus tempos de adolescência, indo à Praça 7 em Belo Horizonte no dia da Independência, 7 de setembro, para ver os desfiles. E ficava encantado de ver os dragões da Independência com aqueles belíssimos cavalos. Ainda hoje, no centro de Belo Horizonte, dos grandes centros, pode-se ver a polícia militar desfilando em cavalos puro sangue, belíssimos, imponentes, garbosos. Sempre sinônimo de poder, de prestígio. De dinheiro, de grandes apostas, muito dinheiro. Eu penso que lhes dou canseira, tanto que eu me reporto às minhas origens matutas, campesinas. Eu passei a minha infância
e primeira adolescência montando em cavalos. Lá na fazenda de minhas origens. Pangarés, é verdade, mas ainda assim cavalos. Eu tinha lá os meus prediletos. O fogoso alazão, navio. Navio era o nome de um cavalo predileto do meu pai. Trotão, mas muito inteligente. Quando saíamos e não sabíamos o retorno, meninos, não sabíamos como retornar para casa, o meu pai dizia, solta a rédea e deixa porque ele sabe o caminho. E assim fazíamos. E o navio ia direitinho para a fazenda, inclusive abria as cancelas. Ele mesmo. Metia o focinho, o nariz, abria a chaveta e a gente ajudava e passava. Eu imagino que seja, ao lado de cães, o mais importante animal na história das sociedades humanas. Na Bíblia, os cavalos são mencionados, eu creio que em torno de 150 vezes, sempre presentes. O cavalo e o carro, nos grandes eventos, nas grandes conflagrações. A Bíblia nos informa que o rico e poderoso rei Salomão, ele possuía 12 mil, veja bem, 12 mil éguas e 4 mil cavalos, cavalos e carros, símbolos de força, de agilidade, de energia, de beleza, de imponência, sempre passando a ideia de confiança e superioridade. E eu já disse, sempre presentes nos grandes filmes, nos clássicos do cinema. Quem não se lembra de Ben-Hur e o vento levou? Preste atenção, Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho. E ainda por cima emprestado. Eu já ouvi argumentos de que o jumento, naquele contexto, naquela época, seria a Ferrari, o BMW de hoje. Não creio assim, nada disso. Até porque ele, Jesus, era o Verbo encarnado, portanto, humilhado, despojado. A Bíblia diz não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Agora, no Apocalipse é diferente. O Apocalipse se refere a ele montado em cavalo. Mas nós o vemos, no Apocalipse, montado em um cavalo branco, símbolo de vitória, de poder, de glória, de conquista. Vale a pena a leitura do texto, eu vou ler. E vi o céu aberto e aparecer um cavalo branco, montado por alguém que se chamava Fiel e Verdadeiro. Aquele que julga e combate com justiça, e o seu nome era o Verbo de Deus. Está lá em Apocalipse. Em quem nós confiamos? Em quem você confia? Carros e cavalos, pressupondo a confiança no braço da carne, no meu próprio taco, na minha energia, na minha capacidade humana, na minha habilidade, na minha inteligência. Mas olhe,
Carros e cavalos, por melhores que sejam, não são de todo confiáveis. Falham, emperram, enguiçam. Eu, nos meus tempos lá de missionário do sertão, quantas vezes eu fiquei na estrada por causa de um jipe enguiçado. São máquinas apenas relativamente seguros. Já que estou falando em cavalos, vem minha lembrança do velho missionário Daniel F. Crosland, o apóstolo do sertão, na linguagem do historiador norte-mineiro Hermes de Paula. Percorria o sertão mineiro quase sempre montado num cavalinho, pregando o evangelho nos grotões das Minas Gerais. De 24 para 25 de dezembro do ano de 1945, eu tinha menos de 2 anos, ele tinha o compromisso de pregar o evangelho na igreja lá da fazenda, das minhas origens. Pregaria do dia 24 para 25 na igreja da fazenda e de 25 para 26 na centenária igreja de Boa Vista dos Matos. Está completando agora 100 anos. Fui convidado para participar das festas, mas com a pandemia eu não sei o que. De lá da fazenda nossa até Boa Vista dos Matos são 35 quilômetros à frente. Teria que estar lá, sempre a cavalo. Meus pais ponderaram que não devia se aventurar por razão do tempo chuvoso e revolto. Mas ele era um homem de compromisso e foi assim mesmo. 15 quilômetros à frente estava o perigoso riacho Canabrava. Águas turbulentas, impetuosas. Chegando à ribanceira, percebeu que as águas transbordavam pelos barrancos. Muita chuva. O que ele fez? Tirou a roupa, juntou tudo na sua mochila, amarrou no cilindro, na cabeceira da sela. Era muito comum fazer isso. Tocou o cavalo à frente e foi nadando atrás. Ele era um homem idoso, beirando os 70 anos, mas bom nadador. Só que não deu. A correnteza forte rodou o cavalo, que foi engolido pelas águas revoltas. Ele também não conseguiu vencer a correnteza. Desceu o rio abaixo, se debatendo desesperado para se salvar. Jogado contra os barrancos, conseguiu se agarrar a uma moita de, chamamos na linguagem lá popular da roça, de escuta-aqui, é a famosa unha de gato. É um espinho, uma moita de espinho que parece um anzol e pega você e puxa. Ele conseguiu se abraçar a essa moita de escuta-aqui, de espinho de gato. Unha de gato, esse é o nome, unha de gato. Machucado, todo rasgado pelos espinhos, sem roupa, sem cavalo. Olhou para ver se o cavalo aparecia mais embaixo. Nada. Não lhe restava outra alternativa senão o caminho de volta. Às 6 horas da tarde, o Paulo Lopes,
fazendeiro crente lá da fazenda. 6 horas da tarde, chuva intensa. O Paulo viu um chamado frágil e melancólico. Irmão Paulo, muita chuva. Paulo chegou na janela e lá estava o velho missionário, semi-nu, tiriritando de frio. Comovido, Paulo o acolheu. Deu-lhe roupas, alimentou, cuidou das suas feridas. Cavalos também falham. Aliás, cavalos falham, eu quero dizer. Com essa história do missionário, eu acabei me afastando um pouco do tema. Mas vou insistir. Carros, mesmo que tanques de guerra enguiçam e quebram, e hoje podem ser bombardeados. Cavalos, mesmo que puro sangue e treinados para as missões arrojadas, não são de todo confiáveis. Nós, porém, diz o texto, confiaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Em quem você confia? Naqueles dias, diz o texto, adoeceu o rei Ezequias mortalmente. O profeta Isaías, foi até ele e comunicou: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias sofreu um abalo sísmico. Correu até a presença do Senhor e fez uma oração de súplica e intercessão. Deus, prolonga os meus dias, prolonga a minha vida. Eu te suplico, Senhor, me dê mais um tempo. O profeta Jeremias nem bem tinha saído do pátio, quando o Senhor lhe falou claramente: retorna ao rei Ezequias, volta à presença dele, diga a ele: ouvi tua oração, vi as tuas lágrimas, eu te sararei, vou te dar mais 15 anos, e ainda por cima, vou te livrar a ti e a esta cidade de Jerusalém das mãos do invasor assírio. É uma pena que Ezequias não soube aproveitar esses 15 anos, desatou a fazer bobagens, mas aí é outra história. Asa, o outro rei de Judá, bem anterior a Ezequias, não confiou no Senhor, diz a palavra. Não, foi até um bom rei, dos melhores em Judá, mas desatou também a fazer bobagens, e no final da sua vida, doente dos pés, não dependeu do Senhor, não recorreu, a Bíblia diz, e buscou a ajuda dos médicos. Nada contra, claro que não, desde que reconhecendo que são eles apenas instrumentos daquele que é o Senhor da vida e da morte, instrumentos da realização dos desígnios maiores de Deus. Amém. Agora, vejam vocês que coisa linda. Está escurecendo um pouco aqui. Tem uma lâmpada, mas eu acho que dá para continuar. Vejam vocês que coisa linda a figura de Davi. Quase um pouco mais que um garoto, mas uma confiança juvenil no Deus de seus pais. Confiança pura, total, atrevida no seu Deus. O Deus a quem ele ama e se inspira
para compor os seus lindos poemas quando lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Vindo ao encontro dos seus irmãos, que estavam no fronte de guerra, ele se dirigiu a Saul. Eu vou lutar contra ele. Ele aí é Golias. Você, diz Saul, você não tem condições, meu filho. Você é um menino. E ele é um grandalhão, um guerreiro velho de guerra. Meu rei, disse Davi, o mesmo Deus que me livrou das mãos do leão, lá no campo, o mesmo Deus que me livrou das mãos do urso, também lá no campo, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, ele vai me livrar. Eu vou. Saul, eu creio que entre comovido e preocupado, eu imagino, manda vestir o rapaz. Vestir-o a rigor, com a própria armadura de Saul. Toda aquela parafernália de guerra. Davi ficou parecendo um robô. Tentou caminhar, tentou andar. Não deu, não conseguiu. Pesado demais. E aí ele disse, tira isso tudo de mim. Está me atrapalhando. Eu vou só com a minha atiradeira, minha funda. Com o meu cajado de pastor e, sobretudo, com a minha confiança nele. Aleluia. Saiu do acampamento, desceu, no riacho pegou cinco seixos, 5 pedrinhas bem lisas, colocou-as no bornal, é assim que a gente falava na roça, lá na fazenda, colocou-as no alforje de pastor e foi subindo, a tiradeira ou funda numa das mãos, cajado de pastor na outra mão. Golias, ao vê-lo se aproximando, entre espantado e surpreso, eu imagino que tenha dado uma gargalhada. Não é possível, deve ter pensado Golias. Quem é esse garoto com um pedaço de pau na mão, um estilingue, uma funda na outra? Eu imagino que Davi fosse bom de pontaria. Davi olhou bem dentro dos olhos do gigante. Você vem contra mim armado até os dentes. Espada, escudo, lança, dardo. Eu não tenho nada disso. Eu não tenho nada disso. Eu tenho ele, apenas ele, tão somente ele. Acabou Golias. Acabou Golias. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Toda essa gente saberá que o Senhor salva, não por espada, nem por lança, nada disso. A batalha é dele e a vitória vem dele. Aleluia. Graças a Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos
em o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Eu quero chamar a atenção, e vou caminhando para o final, porque o horário se vai. Eu quero chamar a atenção, a nossa atenção, para algo que me parece de suma importância. Preste atenção. A minha confiança no Senhor não deve ter um viés utilitarista, uma troca de favores. Deve antes ser absoluta, cega e por opção consciente. O que eu quero dizer com isso é que eu decido confiar e pronto. Para o que der e vier. Para perder o pescoço ou para continuar vivo. Haja lacta est. A sorte está lançada com Deus. Escolhei, disse Josué, escolhei, pois, a quem sirvais. Eu, porém, já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está feita a escolha. Confiança, meus queridos, que independe de certezas prévias. Independe de vantagens de saúde restaurada, de vida preservada, de dar certo ou de dar errado. Confio porque sei que o Pai me ama e me quer ver bem, vivendo ou morrendo. Paulo diz, para mim, o viver é lucro e o morrer é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Confiança cega, eu disse. Confio no taco do Pai. Desculpe a irreverência. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e deixa o resto com ele. Ainda bem pequeno, lá no sertão, meu pai, um homem enérgico, firme. Eu era bem pequeno, leve, eu era magrinho, muito leve. Meu pai me chamou. Vamos lá no quintal pegar abacates. Eu fui. Naquela época a gente nem perguntava, obedecia. O pé de abacate era uma altura descomunal. Galhos lá no alto, apinhados, vergados pelo peso de tantos abacates. Meu pai disse, você vai subir lá no alto, nas pontas, e vai pegar aqueles abacates. E eu aqui embaixo, você pega, joga e eu aparo aqui embaixo. Eu falei, papai, eu vou cair. Cai não, disse ele com energia. Pode ir, vai. Mas eu vou cair. Preocupa não, não vai cair. E se cair, eu seguro. Se cair, eu aparo. E eu sabia que ele segurava mesmo. Subi. Com medo. Mas subi. O salmista diz, se cair, o Senhor o segura pela mão. Meus amigos, meus queridos, a busca pela clareza antecipada, pela certeza prévia, é uma tentativa de eliminar os riscos de uma confiança cega e inabalável. Eu preciso aprender a confiar no escuro, ante o desconhecido, sem garantias prévias do que me virá pela frente.
Está dito lá no livro de Hebreus. Eu vou ler. Viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometera, porque os olhos estavam fixos lá na frente. Amém. Eu preciso ter sempre em mente que eu fui feito para a eternidade, assim disse Davi Brainer. Minha vida aqui é muito breve, meus amigos. Cronos voa. Então a minha confiança não pode, não deve ser apenas no sentido de ver Deus fazendo aquilo que me preserva enquanto vida aqui na Terra. Acima de tudo e de todos, o que importa é o louvor e a glória do nome de Cristo. Amém. Para mim, diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se Deus fizer, Ele é Deus. se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Vocês cantam sempre. Confiança cega é o título do livro que tenho, que aliás foi presente da Michele. A uns Deus tira da prisão, e outros são decapitados. Pedro e Tiago são bons exemplos. Tiago foi passado ao fio da espada por Herodes. Mas Pedro teve a vida preservada. É extraordinária a experiência de Pedro. Na noite que precede o martírio, Pedro dorme pesado. Eu fico imaginando como conseguiu dormir sabendo que no dia seguinte morreria ao fio da espada. Pés e mãos amarrados no calabouço, tudo escuro. De repente, uma luz começa a brilhar forte. Pedro vê um anjo caminhando na direção dele. O anjo lhe dirige a palavra: Pedro, levanta depressa, veste, calça e me acompanha. As cadeias caíram das mãos e dos pés. Me acompanha, Pedro. Passou o primeiro posto de guarda. Os guardas ficaram lá imóveis. Passou o segundo posto, guardas imóveis. O imenso portão de ferro se abriu espontaneamente. E Pedro seguindo o anjo. Até que lá fora o anjo desapareceu. A Bíblia diz que a igreja orava fervorosamente a favor de Pedro. Hudson Taylor, eu creio que o maior missionário depois do apóstolo Paulo, missionário da missão do interior, lá para as missões do interior da China. No finalzinho da vida ele sofreu muito. Bem no finalzinho ele disse: eu já não posso orar, eu já não posso falar, eu não posso mais nem pensar, mas há uma coisa que eu posso fazer. Fez uma pausa e completou: eu posso confiar. Amém. Quando eu tive a crise de hepatite, quase me levou, quase perdi a vida aqui na Terra. Eu fiquei balançando entre a vida e a morte por muito tempo. Noites difíceis. Noites difíceis. Alguém foi ler o livro, me mandou um áudio. E eu fiquei ouvindo aquele áudio, ouvindo. Passava a noite inteira ouvindo, em estado meio torporizado.
Azulvim, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas eu prefiro confiar sem entender. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca te esqueça que o mar eu posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para você, para te amadurecer. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho para ti. Eu olho para ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês nessa tarde de domingo. Amém. Amém, 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 amém. Que bênção. Que bênção, que bênção. Oi, Mirinha. Gente, muito bom, né? Tá aí, agora os comentários estão abertos. Tem também a caixinha de perguntas. As pessoas estão aí comentando, né? O Rafinha, Jussi, Raquel, a outra Raquel, Morgana, que coisa boa. É isso aí, muito bom. Pode ler aí, ó, o Rafinha falou saudades, pastor. Nós temos uns últimos minutinhos aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, se quiser usar essa caixinha que tem interrogaçãozinha aí para fazer alguma pergunta, a gente, né, dá tempo. Tá anoitecendo, tá escurecendo a imagem do papai. Mas tá, nós ouvimos a mensagem. Vocês ouviram os passarinhos, gente? Eu ouvi a mensagem com os passarinhos. No próximo Boa noite, domingo. então, para todo mundo. De muito longe, né? Eu vi ali vários comentários. Te carreguei no colo, só que agora não dá mais. Saudade de todo mundo aí. Essa música que eu escolhi é muito... ela fala muito comigo, porque é uma música que convida que o Espírito Santo venha estar conosco nessa noite, né? Para ele ministrar nas nossas vidas e que só através dele a gente consegue ter esse contato direto, né, com Deus. E eu queria convidar todo mundo que está assistindo a live para poder deixar Deus entrar e tocar os nossos corações, né, através dessa música. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva da presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, a esperança viva, a presença.
inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. A presença. Amém. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, a vergonha de deixar. A presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Meu coração. Inundados por tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Aleluia. Sua presença, Deus. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Amém. Amém, Letícia, muito obrigada. Eu sei que teve um prejuízozinho da internet, ela está dando umas osciladas, mas nós conseguimos aqui louvar e cantar e adorar ao Senhor juntamente com você. E eu quero aproveitar que seu pai está aí tocando, não é ele? E convidar ele para orar com a gente. Entra aí, pastor Reginaldo. Entra aí para orar com a gente antes de passar para o pastor Daniel. Beijo a todos, viu? Saudade. E parabéns, Suzana. Fiz aniversário aí essa semana. Mais uma vez. Ontem tive uma comemoração linda. Tive uma surpresa no dia 10, né? Que foi quinta-feira. E ontem eu tive uma festa que linda com o pessoal daqui de Portugal, a família portuguesa, né? Tô longe da família brasileira, tanto a biológica como a afetiva, mas Deus, né, a primeira mensagem do pastor Daniel, né, somos filhos e temos irmãos para todos os lados, inclusive de todas as épocas e de todas as eras, e é isso. Muito bom. Ele nos ajunta em torno da mesa, né? Muito bom, muito bom. Vamos comungarmos. Enfim, vamos orar. Obrigada, Suza. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela maneira especial com que o Senhor nos traz a esse encontro. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Obrigado porque temos o Senhor Jesus em nossas vidas. E Ele, ó Deus, é a causa primeira e é o centro da nossa adoração. E Ele nos reúne em torno da mesa para comungarmos, para compartilharmos
E como é bom, Senhor, compartilharmos uns com os outros em torno dessa mesa que o Senhor prepara. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva, eficaz, poderosa. Nós te louvamos porque a cada instante o Senhor nos dá também o privilégio de sermos abençoados, edificados pela tua palavra. Que o Senhor continue nos conduzindo, abençoando o pastor Daniel e usando o teu filho de uma maneira muito especial, como o Senhor tem feito ao longo desses anos, nesse tempo também agora, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos por cada um dos nossos irmãos que estão espalhados por tantos lugares. Que o Senhor a todos alcance e abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Um beijo.